Questão 45. Se f de x igual a e elevado a x vezes g de x, onde g de 0 é igual a 2, g' de 0 é igual a 5, encontre f' de 0, né? Então, acho que é bem tranquilo, né? Dada a função f, ele está pedindo para a gente calcular o f' de 0. Portanto, a primeira providência, obter a derivada da função f. Então, tá. F' de x. Eu obter f' de x. Observe que f é dado por um produto de duas funções, g elevado a x e o g de x. Portanto, eu vou usar a regra do produto, considerando a primeira função como sendo e elevado a x e a segunda função como sendo g de x. De tal forma que f' de x fica assim, ó, a derivada da primeira, a derivada de e elevado a x é ela mesma. Então, e elevado a x, derivada da primeira vezes a segunda função, então vezes g de x, mais a primeira função que é o e elevado a x, vezes a derivada da segunda, a derivada da função g é g' de x, ó, g' de x. Um pouco mais, f' de x vai ser igual a quanto? Eu tenho aqui agora, olha, duas parcelas, uma parcela, duas parcelas. E essas duas parcelas têm um fator e elevado a x em comum. Então vamos colocá-lo em evidência, ó, e elevado a x, abre parênteses. Primeira parcela dividido por e elevado a x, sobra g de x. Segunda parcela dividido por e elevado a x, sobra g' de x. Ó, g' de x, tá? Você não pode somar essas duas parcelas não, tá? Aqui é a função g, aqui é a função g'. Bom, logo f' de 0, é isso que ele quer que eu calcule. F' de 0 vai ser o quê? E elevado a 0, que multiplica g de 0 mais g' de 0. Tá? Para você calcular o f' de 0, basta vir aqui e substituir o x por 0. Então, o que a gente obtém? E elevado a 0 é 1 mesmo, que multiplica quem? O g de 0, o problema deu que é 2. E o g' de 0, ele também deu que é 5. Então, 2 mais 5 dá 7, vezes 1, 7. E aí, acabou o problema, né? F' de 0 é igual a 7. Questão 46. Se h de 2 é igual a 4 e h' de 2 é igual a menos 3, encontrar a derivada em relação a x da função h de x sobre x aplicado no ponto x igual a 2. Essa é a ideia, tá? Portanto, a primeira providência aqui é calcular a derivada dessa função, né, do h de x sobre x. Depois de calcular dessa derivada, a gente substitui o x por 2, tá? Vamos fazer isso? Vou calcular aqui a derivada em relação a x da função h de x sobre x, tá? Isso aqui é outra notação de derivada, tá? Bom, de qualquer forma, eu quero calcular a derivada de um quociente. Eu vou usar a regra do quociente, considerando a primeira função como sendo a função h e a segunda função como sendo a função x. Então, o que diz a regra do quociente? É a derivada da primeira, h' de x, vezes a segunda, x, menos a primeira função, que é o h de x, vezes a derivada da segunda. A derivada de x é 1. Isso tudo sobre a segunda ao quadrado, né? Sobre x ao quadrado, tá? Portanto, isso me dá... Vamos colocar o x primeiro? Acho que é melhor, né? X vezes h' de x. Aqui, menos h de x vezes 1 é menos h de x. Isso tudo sobre x ao quadrado. O que é isso? É a derivada em relação a x da função h de x sobre x. O que ele quer que eu calcule? A derivada em relação a x da função h de x sobre x no ponto x igual a 2. Toda essa notação aqui está te falando o seguinte: pega a função que você achou, essa aqui, e substitui o x por 2. É isso que está te perguntando, isso está pedindo para você fazer, tá? Então isso vai ser igual aqui, olha para cá, 2 vezes h' de 2 menos h de 2, isso tudo sobre 2 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso? Ó, 2 vezes h' de 2, ele deu, dá menos 3. Então, 2 vezes menos 3, menos o h de 2, que é 4, sobre o 2 ao quadrado, que vai ser 4, né? Bom, 2 vezes menos 3 dá menos 6 menos 4, menos 10 quartos, que simplificando, menos 5 meios. Pronto. Menos 5 meios é o valor da derivada em relação a x da função h de x sobre x no ponto x igual a 2, tá?